Ciao, tifoso bianconero, bentornata tifoseria, torcida bianconera no Brasil. Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim. Se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Sim, é um canal que fala da Juve, da Vecchia Senhora, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E atenção, não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se, porque em dezembro, vou repetir, em dezembro nós vamos sortear uma camisa oficial da Juventus. Eu ainda não sei se vai ser a camisa 1 ou a camisa 2, de qualquer forma as duas são muito bonitas. E aqui, você que for inscrito, vai ganhar essa camisa com toda certeza. É só perguntar para quem já participou dos sorteios e ganhou. Então, não esqueça, deixa sempre o sino ativado e não perca os próximos vídeos. Lembrando que também na próxima temporada, outros brindes exclusivos diretamente de Turim aqui para o Finestra. Então, não deixa de ativar, mantenha ativado o sino do Finestra Bianconera. Muito bem, coloquei na capa o Carnevale, coloquei um jogador do Sassuolo. Vou aqui falar um pouco do Miretti de novo. Eu sempre falo que o mercado muda a dinâmica e começo o vídeo falando o seguinte, que hoje, nesse dia 29, né, eu estava assistindo o jogo do Brasil e hoje eu pensei que eu revi o Di Gregório no gol do Brasil, no primeiro chute do Japão, gol do Japão, e o goleiro não alcançou. Ainda bem que ele vai ficar no Liverpool, pelo menos é a minha opinião. Ainda bem. A gente vai ter um goleiro novo, não vai ser o Di Gregório, não sabemos se vai ser o Dibu Martinez, se vai ser o Vicário, o De Gea ou até o Carnesecchi. Asterisco no Carnesecchi, que para mim isso é uma jogada do Carnevale. O Carnevale fez a sondagem para fazer o Aston Villa baixar a pedida pelo Dibu Martinez e deu certo. Antes era 15 milhões e agora é 10 milhões que o Aston Villa quer. Já baixou 5 milhões, ainda não é o que a Juventus quer. Eu acho que essa investida no Carnevale foi para movimentar aí os bastidores. O Carnevale sabe, como eu falei para vocês, lidar com o mercado. Inclusive, ele tinha dado um gelo a semana passada na negociação do Colomani. O Paris queria 40 milhões, então ele deu um gelo, deu uma segurada, agora baixou para 38, está 37,5. E hoje teve ali um encontro dele, Carnevale, com os dirigentes do Paris Saint-Germain, porque com o jogador já tem um acordo para acertar aí essa possível chegada do Colomani no ataque da Juventus, como eu falei no último vídeo. Hoje foi o encontro do Carnevale. O Carnevale falou coisas interessantes, por exemplo, falando que não tinha pressa, já que hoje era o último dia para fazer a plusvalenza de 15 milhões. A plusvalenza, que vocês sabem, né? Vou ser um pouco irônico agora, é crime, tá? Se você fazer, você tem que perder 20 pontos no campeonato, né? Todo mundo pode fazer, mas se a Juventus fazer, vai perder ponto, porque é um crime, tá? Ironia 300%, evidentemente. Mas essa plusvalenza de 15 milhões, o Carnevale disse que não precisa tanta pressa. E aí, vou fazer um elogio. Por quê? No último vídeo eu falei que o Miretti está indo comer mortadela lá na cidade de Bolonha, mas o Bolonha não aceita pagar o que a Juventus quer, que é um valor mais baixo, e o Carnevale falou, então tá bom, né? A gente fica com ele, mas a gente não vai dar, entre aspas, de graça para vocês. Nisso, quando foi questionado sobre a questão da plusvalenza, ele falou, olha, se for preciso, haverá sim uma nova recapitalização. Tem tempo, calma, né? Eu achei certo porque a gente não pode vender um jovem valor a preço de banana, ainda mais dentro da Itália, porque quando é uma negociação que interessa para a Juventus, os valores vão lá em cima, dentro da Itália. Então, o Miretti, que estava quase certo com o Bolonha, tem essa pequena reviravolta, e está certo, o Carnevale não vai vender de graça, né? Assim como o Napoli, ano passado, queria o Miretti por 12 milhões, e nesse ponto o Comuli foi bem, não vendeu por 12 milhões. E tem o interesse do Villarreal da Espanha. Então, de repente, o Miretti, que não se recusa a jogar no Villarreal, tá? Essa é uma informação que eu trago para vocês. Para o Miretti jogar na Espanha e no Vidia não teria problema nenhum. Vamos ver o que acontece, tá? Nesse ponto, eu acho que o Carnevale está certo, assim como se ele fez uma sondagem pelo Carnesecchi para obrigar o Aston a baixar a pedida,
pelo Dibu Martinez está dando certo, mas me falaram que não é só uma jogada, que existe sem a possibilidade da Juventus investir no Carnicer. Continua De Gea e, sobretudo, Vicário como plano B. Sobre o Dibu Martinez, eu não vou falar. O jogador, ele já se considera um futuro atleta da Juventus, mas não é bem assim, porque tem que acertar com o Aston Villa. Eu não vou falar porque ele ainda não está contratado. Se ele for chegar na Juventus, se ele for o nosso goleiro, aí eu vou falar do Dibu Martinez, tá? Não questiono a qualidade técnica do goleiro, mas eu questiono outras coisas e muito. Mas isso eu só vou falar se ele chegar e for contratado. Senão, não vou falar aqui de um jogador que nem está na Juventus nesse momento. Não vou perder tempo e nem fazer vocês perder o tempo de vocês. Juventus que acerta a contratação de um jovem talento, tá? Do Triestina, que chama Daniele Colo. Não tem nada a ver com Colomani. O Triestina, que é um time da Série D, ali para compor o elenco, tá? Junto com o Faticante, que deve chegar. Enfim, a Juventus quer fazer uma mescla para os próximos 3 anos, tá? Não é que o menino aí vai jogar para jogar, sabe, colocar o peso nas costas para jogar a Europa League. Não, vai fazer parte do elenco e nos próximos anos, gradativamente, vai ser usado. A gente vinha cobrando isso, dar espaço para os jovens, né, principalmente italianos, e o Daniele é um deles. Isso é só uma informação do dia para vocês. Então, esse aumento de capital pode vir, caso a Juventus não consiga fazer a plusvalência, e pelo jeito não vai conseguir, hoje era o último dia. O Miretti pode sim parar no Villarreal e pode até ficar na Juventus. Tudo depende do desdobramento do mercado. Atenção, porque o plano do Carnevale, ele já tem na cabeça as saídas que ele deve fazer, né? E ele quer pôr na Juventus 5 jogadores, 5 contratações nessa janela de agosto. 5 nomes para o Spalletti, né? Além do goleiro. Então, a ideia dele de colocar 5 jogadores eu acho muito importante. A gente precisa de uma reformulação quase que geral e 5 jogadores é meio time titular. Vamos dar tempo ao Carnevale, como eu disse, ele sabe lidar com o mercado, tanto é que não foi lá dar os 15 milhões pelo Dibu, foi negociar com o Carnicer no meio tempo, enfim, tudo que eu acabei de falar aqui, ele tem esse tato para negociar no mercado. Então, fica a expectativa de quem deve sair. A Juventus precisa vender o Gatti, vai vender o Gatti, o Bremer também está no mesmo pacote, e aí surge a situação do jogador do Sassuolo, que eu coloquei na capa, zagueiro, muito bom jogador, né? O Muaremovic. Só adendo, o Lokomi também ficou um pouco distante, que era jogador também do Bologna, acabei de falar do Bologna, e por incrível que pareça, não tem nada a ver com essa possível não ida mais do Miretti para o Bologna, porque não se tratava de uma troca, tá? Tem muita gente que confundiu troca Miretti no Bologna e o Lokomi na Juventus. Não é uma troca. Eram negociações diferentes, então, como deu uma travada, o Bologna parece que também quis meio que, entre aspas, se vingar e dar uma segurada no Lokomi, pedindo um valor mais alto. O Carnevale falou, tá bom, eu vou no jogador do Sassuolo, eu tenho boa relação com o Sassuolo, e teve aí um encontro anteontem, eu não fiz vídeo, só para poder juntar mais informações, e o Muaremovic está muito perto de ser a primeira contratação junto com o Colomani. O Muaremovic, jogador do Sassuolo, eu considero um muito bom jogador, tá? É zagueiro, se não é o Baresi, se não é o Maldini, se não é Cannavaro, também não é o Gatti, também não é o Kelly, ou seja, já vai melhorar o nível da defesa com esse cidadão ali, na minha opinião, evidentemente, né? E vocês também podem concordar ou discordar, não tem problema nenhum. Eu acho que eu não esqueci nada, no Finestra de hoje foi mais rápido. Semana que vem, finalmente, a série de 4 episódios aqui da Juventus, a relação da Juventus com as Copas do Mundo, conforme prometido a vocês. Serão vídeos de 7, 8 minutos, são 4 vídeos especiais durante a Copa, e a semana que vem já vai ter aí o primeiro desses vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque tem história e tem curiosidades interessantes que envolvem a Juventus com a Copa do Mundo, que vai deixar você, torcedor, muito mais orgulhoso do que você já é em torcer por esta malha, por esta camisa. Por hoje é só.
Eu vou aqui agora secar com todas as minhas energias. Vamos lá, Del Piero. Del Piero, vamos secar a Alemanha. O Del Piero que mandou a Alemanha para casa, dentro de casa. Que saudades há 20 anos atrás daquela Itália, quando o Del Piero fez o segundo gol e mandou os alemães para casa. Hoje eu sou Paraguai, eu vou até pegar um chimarrão. Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve. Fino alla fine. Tô gostando de ver a calma do Carnevale e não fazer negócio trocando o pé pelas mãos, dando dinheiro à toa para qualquer clube. É isso aí, tem que saber negociar. O que faltou pro Giuntoli e também pro Comoli. Aliás, o Giuntoli tá na Atalanta, vocês sabem? Vai entender, né? A tão decantada Atalanta contratou o incompetente do Giuntoli. Nos vemos, ragazzi. Boa segunda-feira a todos vocês. Vai, Paraguai!